Fala, mestre! Boa noite, live Seus Farm, especialista hoje com o brother, amigo Felipe Lomeu, um cara que entende de verdade de Growth Hacker. Um case com experiência, com empresas fodas aqui, a gente vai falar sobre Growth de verdade, Growth na real. Tem muita gente falando groselha sobre isso, sobre esse assunto, sobre estratégias escaláveis de crescimento para o teu business. A gente vai desmistificar esse negócio aqui com esse cara, porra, que é um cara respeitado no mercado, exatamente por ser um cara mão na massa, execução. Então, boa noite, pessoal. Prazer falar com vocês aqui. Porra, o Lomeu é fera, né? Galera, vai falando comigo aí, galera que tá chegando, pô, fala de onde você fala. Cara, esse papo vai ser animal. Falei com o Lomeu antes um pouquinho, a gente se conhece já e tal, há um tempo. Cara, vamos entregar valor real, sem groselha, sem mimimi, sem filtro, cara, aqui pra gente conseguir trazer coisa que realmente é prática, para você sair dessa live, desse papo aqui, cara, aplicando coisa que de fato vai mudar a tua operação, né? E aí, Antônio, beleza, mestre? Cara, fala Arthur de Vitória, tamo junto. Galera, antes de eu puxar o Lomeu aqui, deixa eu já pedir uma coisa. A gente tem, cara, feito essa... Timóteo, porra, abraço pra galera daí. Galera, vamos convidar a galera. Fala, Rafa. Blue Vix aí, fala, Rafa, beleza? Pô, Lomeu monstro, Rafa, fica aí, tem muita coisa que pode te ajudar nesse papo. Carla de Brusque. Pô, Brusque, tem um grande amigo de Brusque. Antônia de Vitória. Galera, vamos convidar o pessoal aí para lembrar da live, vamos? Clica lá na setinha, vamos mandar o convite pra galera, quantos você puder, sem economia, cara, porque esse papo, ele é animal, o Lomeu é um cara monstro, e vai ser, porra, muito maneiro. Fala, Murilão de Floripa. Ah, porra, grande mestre, tive lá com o Marcelo Germano, monstro também, muita gente boa, Renata entrando também na área. Galera, vamos compartilhar a live aí. Já sabe, cara, coração. E vamos que vamos. Deixa eu puxar o Lomeu já aqui pra gente começar. Fazer um esquenta. Galera, vai entrando aí, dizendo de onde você é. Fala, meu monstro! E aí, beleza? Beleza, maninho? Tamo Tranquilo? perto aqui, né? Tamo perto aqui. Pertinho. Pô, tinha que ter feito a live aqui do lado. Com certeza. Ó, fica nessa ponte aérea aí, só se desencontrando. Porra, cara, sair da live aqui a gente toma um negócio junto. Fechado. Marcelo, Lomeu na área. Fala, Diego, Rafael Zanetti. Galera, vem chegando, vem chegando. Lomeu, cara, tem uma audiência aqui da Seus Farm. Cara, a gente fala muito de venda, traz vários especialistas. Já trouxe gente para falar de growth aqui. Mas, cara, para mim e para muita gente que eu conheço, eu conheço, cara, algumas pessoas aí nesse mercado de, porra, né, a gente é empreendedor, você é empreendedor serial, cara, eu tenho uma jornada aí também. Meu irmão, tu é um cara respeitado pela galera, exatamente porque tu é barriga no balcão, né, e eu admiro muito quem é barriga no balcão, né. É aquela história, né, a gente fala bem e fala em público, né, né, cara, e é verdade, por isso que eu, porra, esse papo, eu sei que, cara, a gente vai trocar essa ideia aqui para abrir a cabeça da galera sobre o que de fato é, o que de fato não é, e, cara, ampliar um pouco essa visão. Tem muita gente que parece que para vender, né, porra, fala um monte de teoria, mas nunca aplicou, não tem um case, não tem um resultado, e para mim você é um cara de, cara, mão na massa. Então, porra, te agradeço demais por criar esse tempo pra gente, viu? Sei que vocês correm pra caceta aí, um monte de projeto, um monte de coisa para entregar. E pedir, cara, para você contar um pouco aí como é que você chegou até aqui, fala um pouco do Lomeu para a galera que não te conhece ainda, e eventualmente, só pedir, galera, quem está ouvindo aí, já sabe um pouco a cerimônia, quem está entrando pela primeira vez nessa live que a gente está fazendo, nesse tipo de live, cara, no final eu vou explorar mais o Lomeu, afinal de contas eu paguei uma grana bem alta para ele estar aqui comigo. Cara, para a gente responder as dúvidas, as perguntas, se você interagir, esse papo fica muito melhor. Não é um monólogo aqui nosso. Então, pô, traz as dúvidas para a gente tirar. Show, galera? Pode ser? Quem concorda aí, manda aí, porra,
tamo junto pra gente seguir o papo aqui. Romeu, fala pra galera aí, cara. Como é que você chegou onde você está aí? Conta um pouco, se puder de trás para frente, né, o que você faz hoje, cara, um pouco da tua história para a galera, porque eu, particularmente, conheço alguma coisa, não conheço toda a tua história, não, cara. Então, eu fico curioso para ouvir de verdade. Legal, cara, maravilha. Pô, primeiro, obrigado aí pelo convite. Para mim, pô, é um grande prazer falar contigo, participar dessa live. Eu sou um cara mais low profile, sabe muito bem. Quem me conhece aí sabe que evito muito aparecer. Só apareço quando é uma ocasião especial, para quando a gente conhecida, enfim, quando tem um motivo diferente. Então, obrigado de verdade. Cara, acho que para quem não me conhece ainda aí, eu basicamente trabalho com desenvolvimento de negócios, né? Eu participo de alguns negócios. E geralmente nesses negócios que eu participo, geralmente eu tento criar times, e crio times, obviamente, para tocar o negócio de uma forma um pouco mais robusta. Eu, particularmente, gosto muito de me envolver com a parte de produto, tá? E a parte de crescimento do negócio. Geralmente eu perco o tesão muito rápido. Geralmente em uns 2, 3 anos, quando o negócio já começa a andar em voo cruzeiro, ou ele começa alguns desafios um pouco mais complexos, eu entendo que precisa vir um outro tipo de profissional, com outro tipo de habilidade, que pelo menos até então eu entendo que eu não desenvolvi essas habilidades ainda, talvez um pouco mais para frente. E talvez por isso que eu acabe me participando aí do desenvolvimento de bastante coisa. Eu acho que isso pode ser legal aí para uma galera que de alguma forma está começando, ou para uma galera que precisa criar uma presença digital um pouco mais robusta e conseguir alguns resultados mais interessantes. Agora, falando um pouco sobre mim, cara, sobre o meu passado, tenho essa carinha de 18 anos, mas eu comecei há muito tempo. Basicamente, desde 98, eu passo a maior parte da minha vida atrás do computador. Eu costumo dizer que eu sou nerd numa época que ser nerd não era legal, né? Antigamente os nerds eles eram rejeitados, todo mundo tinha vergonha de falar que era nerd. Enfim, então a gente ficava atrás do computador, fazia bastante coisa. Eu comecei fazendo meu primeiro projeto com 13 anos. Eu criei um buscador de MP3 numa época que, cara, praticamente não existia Google, não existia nada. E eu criei um robozinho, era um bot, que entrava no IRC, né? Não sei, para quem é da galera, quem for da antiga, levanta a mão aí depois. O IRC ele veio bem antes do CQ e tal. Então, antes do MSN, teve o CQ, que teve o IRC, teve chat wall, enfim, para quem é do Brasil. Tem tempo, irmão, Enfim, tem tempo. muito tempo, muito tempo. O IRC é muito antigo. Então, esse meu robozinho, ele entrava nos canais. Para quem não sabe o que é IRC, é praticamente como um Discord, um Slack, que você tem canais, você tem pessoas, só que era tudo aberto. Né? Alguns canais você tinha que pedir para entrar, etc. Meu robozinho entrava nesses canais e mandava mensagem para as pessoas. E falava o seguinte, você quer baixar música, etc. Entra nesse site aqui. E quando a pessoa entrava nesse site, ela fazia uma busca, igual é hoje no Google. E aí, quando ela fazia a busca, ela via o resultado, que era os MP3, né? E aí eu ganhava um dinheirinho de propaganda. Hoje a base da internet é feita nisso. Acabei me envolvendo depois com uma série de outros projetos, a maior parte não deu certo. Tentei fazer um sistema de blog, logo depois a Globo comprou o Blogger. Tentei fazer sistema muito parecido como o que o Web Motors é hoje, só que na época era voltado para revenda de carros. No Brasil tinha muita revenda de carro usado, que quem é mais da antiga vai lembrar, na época de 2004, por aí. Depois fui morar nos Estados Unidos, fui fazer work lá, cara, fiz de tudo, de ajudante pedreiro, ajudante camareira, ajudante garçom, trabalhei fazendo camisa, enfim, fiquei 6 meses lá, 5 meses, pra falar a verdade. Voltei pro Brasil com uma outra pegada, e falei, cara, tem um mundo diferente e tal. Acabei em 2006 montando uma empresa de tecnologia da informação, que deu super errado. Foi engraçado nessa época, que a gente fez uns cavaletes de ferro, assim, a mesa era a porta do armário da minha mãe, que tipo, tinha dado cupim, cara, era super improviso. Ainda assim foi quando a gente começou a fazer sites um pouco mais robustos naquela época. Começou com uma história de site fluido, foi uma época de Flash, veio uma tecnologia chamada Flex, Code Fusion, começou a aparecer CSS para trazer um pouco mais de dinamismo para o site. Peguei essa onda toda. Em 2008 e 2009 acabei me envolvendo com uma empresa de marketing promocional, que começou como cliente. Depois eu acabei tendo um relacionamento com a pessoa e tal. E levei tecnologia para esse negócio, virei sócio desse negócio. Aqui no Espírito Santo
A gente, pô, se deu super bem. Eu acabei lançando mais de 100 empreendimentos, né, mais de 100 prédios aqui, atendia praticamente todas as concessionárias. Foi bem louco, assim, atendia as operadoras praticamente todas de telefonia. Então, assim, a gente realmente dominou bem o mercado aqui na época. Em 2011 para 2012, eu fundei a Pixtoy, que foi a que me colocou no radar de fato. A Pixtoy foi uma startup de games e aplicativos, né? Então, estou falando de 2012, a gente começou a falar de aceleradora naquela época, investimento, seed. A gente entrou no radar muito rápido, pô, você joga aí Pixtoy, Felipe Lomeu no Google, vai aparecer um monte de matéria. Sai o valor econômico, meia página, de forma orgânica. Cara, saiu muita matéria sobre a gente. E a gente estava no mercado super difícil, né? Eu conheci uma galera maneira na época, e todo mundo falava, cara, game é impossível, game é impossível, game é impossível. Acabou que a Pixtoy, a gente teve alguns destaques aí, a gente chegou a pegar top 5 em mais de 50 países, tipo em dia, né, no diário e tal, então foi bem legal, isso foi dando muita reputação pra gente, porque a gente estava concorrendo com uma empresa com pouca grana, né, a gente, pô, tirando leite e pedra, e com táticas super não convencionais para a gente conseguir espaço no mercado. A gente estava concorrendo com os AAA lá de fora, meu irmão, com milhões de dólares. A gente era uma empresinha aqui do Espírito Santo, Isso é sem foda dinheiro para pagar a conta. Isso é foda porque, cara, aí dá pra ir entendendo de onde tu tirou essa mentalidade, né? Porque, cara, quando você não tem recurso, concorre com o nego gigante, você tem que conseguir, cara, criar formas, estratégias de pensar, escalar o que você faz. Dá pra entender um pouco da onde vem, né? Assim, Exato, e depois, mais tarde, eu fui entender que isso se chamava growth, na verdade, né? E é engraçado, você pega minhas fotos antigas, as fotos da empresa, enfim, isso tem nas minhas palestras, tem até alguma coisa ou outra no Instagram, mas é legal porque eu fazia, tipo, praticamente um BI em planilha de Excel, a gente colocava na parede toda da empresa, fazia mapa de calor, de anúncio por país, cara, era muito louco, tipo, o Facebook Business estava, na verdade, a parte de anúncio, né, de ads, estava começando nessa época. Então, por exemplo, eu conseguia fazer uma instalação de aplicativo, por exemplo, em Ilhas Maurício, a 2 centes de dólar, 3 centes de dólar. caceta. Então, Calma aí, olha eu só, calma comecei. aí. Fala aí, Calma fala aí, aí. meu, que é muito doido o que tu fala. É muito Parece. louco, foi Eu não mal. sei se todo mundo Eu me consegue. empolgo. Porra, cara, desculpa, cara, porque é muito doido essa parada. Naquela época tu fazia essas coisas, sacou? É, Deixa eu voltar uma página atrás aqui, porque eu acho que é maneiro. Galera, tá, para vamos quem lá. tá aqui agora, vamos lá, olha só. Galera, sem sensacionalismo, mas eu preciso engajar vocês com esse troço aqui. Né? Cara, o Lomeu, para mim, é uma das melhores mentes de growth que eu conheço, de perto. Né? Eu quero, assim, para quem está aqui agora, cara, assim, né? Primeiro, se não compartilhou, compartilha essa droga dessa live aí, que isso aí faz a gente crescer. E, cara, interage com a live, manda pergunta. O Lomeu é um cara que pode te responder aqui como tu vai fazer o teu negócio crescer, com dicas simples, sacou? Essa é a qualidade do papo que a gente está tendo e vai ter aqui, a gente nem entrou no conteúdo, né? Cara, vamos entrar no conteúdo, Lomeu. Agora, eu queria assim, porra, tem muita gente em vários níveis, eu falei isso contigo, né? A Sim. gente, cara, nem sabe do que a gente está falando, o que é esse troço de growth, né? E, porra, como tem muito mimimi aí fora, tem muita groselha sendo dita, cara, eu queria que tu me dissesse assim, vou te perguntar um pouco diferente. Na tua visão, o que growth não é e o que é de verdade growth, porque eu sei que, cara, tem muita gente falando coisa aí que, porra, na prática não tem nada a ver com growth. Perfeito, cara. Assim, linha de raciocínio mesmo que eu tava falando, cara. Growth não. Primeiro, né? Growth não é mágica, não é bala de prata, não é salvação, não é o que vai fazer o negócio dar certo. Não existe isso. Se existisse isso, meu irmão, todo profissional de growth seria rico, milionário e não ofereceria serviço, enfim, estaria com seus impérios. O papo não é esse. Cara, growth é processo, basicamente. É você entender muito bem, é desenvolver produto, é resolver gargalo, é você entender a empresa de ponta a ponta, é entender que você está gerando valor. Cara, se você entrega comida, você está gerando valor quando a comida chega, não é só o aplicativo que gera valor. Só aplicativo não é nada, é canal. Né? É você entender se a experiência da comida foi boa, não foi nem a entrega, é a comida, se a comida chegou bem. Né? Se esse cara passou bem no outro dia. Então, de fato você entender o seu negócio de ponta a ponta e processuando e resolvendo o problema o tempo inteiro. Então, por isso que eu falo, cara, growth dá certo. Dá certo. Se você realmente se preocupar com o seu negócio, se preocupar
com o seu cliente, se preocupar com o seu usuário, se preocupar com o que você está fazendo, se preocupar com um detalhe, mas não é aquele detalhe sendo perfeccionista, né? É usar um Pareto ali, usar um 80-20 para saber se aquilo está suficiente e resolvendo outros problemas e colocando gente para continuar e melhorando aquilo que você já não consegue melhorar. Então, para mim, growth é isso. Tá? E assim, eu concordo plenamente, cara. É super gourmet, né? É bonito falar growth hoje em dia, assim como é bonito falar startup. Sempre tem a palavra da moda, isso faz parte. Inclusive é bom, tem um lado positivo que chama atenção para isso, né? Então, é legal que a gente ganhe espaço para falar um pouco melhor e discutir. Entram outras pessoas com outras habilidades para agregar o tema. Cara, uma coisa que eu gosto muito de ouvir você falando é sobre a questão, e para quem está ouvindo aí, da mentalidade de crescimento, da mentalidade de growth, né? Cara, eu acho que, assim, para profissional, para empresário, para empreendedor, cara, para o vendedor que a gente tem aqui, porque, cara, quando eu te ouço falar, eu vejo que é muito mais uma questão cultural de mentalidade que a empresa tem que ter, porque envolve muito mais coisa do que as pessoas falam, né? Mas, cara, eu mesmo não tenho essa clareza total do que é essa mentalidade. Talvez eu tenha, né? Assim, eu queria te ouvir falar sobre isso. O que é mentalidade de crescimento, que é o que, cara, você tem, é o que, porra, quem mexe com quem traz o growth para dentro da sua empresa precisa ter. Explica para mim, cara, na sua visão, o que é mentalidade de crescimento com exemplos, assim, se você puder dar também, cara. Tá, eu acho que o principal, cara, quando você fala de mindset, para mim também é bem assertivo, porque a gente vem de um histórico, né, principalmente de companhias um pouco maiores que as empresas elas eram baseadas em silo, né? Então você tinha o setor de marketing, o setor comercial, pegando esse gancho que você falou. Aí, Uhum. enfim, aí você tem o jurídico, aí você tem o administrativo, aí você tem o time, sei lá, de design, enfim. Você tem a agência, e todo mundo quer, meu irmão, pegar e colocar ali, não, eu que fiz. Ou não, pô, meu setor merece mais e tal. Cara, o papo não é esse. Tá todo mundo com objetivo comum. É o negócio dar certo. Não adianta seu setor dar certo se a empresa vai dar errado. Você tá batendo a sua meta, maravilha. Se sua empresa quebrar no outro dia, o que vai acontecer com a sua empresa? Você tá mandando embora, acabou, morreu, amigão. Então o papo é esse. Eu acho que o Mindset Growth, ele de alguma forma, ele fala o seguinte, cara, obviamente não precisamos ser melhores amigos, mas a gente precisa ter objetivo comum. O que Sim. eu faço é importante para você, e o que você faz é importante para mim. Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar para você fazer um trabalho melhor ainda? E não tem problema, você pode ficar até com mérito. Parabéns para você. Mas eu tô conseguindo empurrar, eu tô conseguindo fazer esse negócio para frente. E eu acho que o que muda na mentalidade de growth, na minha leitura, principalmente para negócios mais tradicionais, para quem está começando, esse é o primeiro ponto. Tá? Esse é o start. A partir do momento que você começa a quebrar esses muros, a tirar esses silos, você começa a ter um ganho, que é uma troca de conhecimento. Eu começo a entender, por exemplo, se eu sou de marketing, eu começo a entender o que é bom para o cara do comercial. O design começa a entender o que é bom para o cara de marketing. O cara de conteúdo começa a saber o que é melhor para a estratégia. E assim sucessivamente. Todo mundo começa a se entender. Aí você já começa a ter um ganho na organização. A partir do momento que você começa a gerar conhecimento, começa a estruturar bem aquilo que você está fazendo, você consegue criar boas estruturas, né? Aí você começa a gerar informação, dado e informação, né? E aí você começa a tomar decisão de forma um pouco mais racional. Você sai da emoção, sai do achismo do dia a dia, e aí você começa a ter conclusões. E aí, obviamente, você tem vários ciclos, né? Aí depende muito da maturidade do negócio. Se a gente pega, obviamente, um negócio, sei lá, que já nasce com uma maturidade digital pesada, tipo, enfim, uma empresa de base tecnológica, então você já fala de dado desde o dia 1, né? Você não tem como começar um negócio hoje deixando isso para amanhã. Então, entendendo muito aquele contexto, aquilo que você está vivendo, a organização que você está, e quebrando, né, aquela forma antiga de se fazer negócio, que era isso aqui é meu, isso aqui eu que resolvo, isso aqui eu acho que é assim. Cara, esquece, esquece, não sei o que é melhor. Cara, Ninguém a sabe o que cultura é vem melhor. digamos, um tipo de colaboração, né? Ou seja, não tem growth se não tem cultura de colaboração entre as áreas, que elas vão ser interdependentes, não tem jeito, né, cara? Ou seja, quando eu tenho todo mundo apontando para a mesma direção, isso já está alinhado com uma mentalidade de crescimento, porque lá na frente eu vou poder, cara, ter esforços em comum, eu vou poder, cara, criar as tais squads lá, eu vou poder
ter projetos dentro da empresa que as áreas se apoiam e não concorrem entre si por quem que é o dono do mérito, né? Porque é isso que fode tudo, né? Porra, do caralho. Exatamente. Faz todo sentido, meu irmão. Exatamente. E aí, com o tempo, cara, é natural, que aí você começa a ter bastante informação, você começa a ter um problema de priorização, né? E aí quando você começa a entrar numa área mais estratégica, você começa a testar mais coisa, que é consequência natural. Porque você passa a ter bastante incerteza do próximo passo. Então, cara, você tem ponto de informação diferente, aí você fala, pô, será que se eu juntar isso com isso dá certo? Você não sabe. E você pode ficar parado no tempo esperando uma resposta, ou você pode testar. Então você começa a criar estratégias de teste que vão te dar respostas cada vez mais rápidas. Essas respostas vão gerar ainda mais conhecimento para o time, para as pessoas. E aí, meu irmão, aí você entra num ciclo virtuoso, ciclo maravilhoso que todo mundo procura. Nesse ponto, Lomeu, eu tenho uma pergunta, cara, que é assim. O básico que todo mundo fala aí, cara, que esse ciclo de testar e aprender e tal, todo mundo sabe que o growth, ele dentro de growth, eu tenho muito essa questão de testes e tal. Mas, cara, é uma coisa que eu vejo muita gente, Lomeu, viajar, e às vezes, cara, dentro de operações que a gente toca aqui, a gente tem esse desafio. Cara, como que você... Qual é a estrutura básica que eu tenho que ter dentro da minha empresa? Aí falando na prática assim mesmo e tal, para eu começar a pensar e praticar growth. E a outra coisa, cara, como que eu registro, documento, como que de fato eu consigo, cara, fazer de uma forma estruturada, cara, esses processos de testes de hipóteses, né? Então são duas coisas, só repetindo. Porra, cara, como que eu... qual a estrutura básica que eu tenho que ter para, porra, pensar em growth, para, cara, botar growth na prática e depois, porra, como que eu consigo, de fato, porra, das práticas que você faz, tu pega várias operações que eu sei, depois, cara, se tu puder trazer os cases aqui, eu acho que vai ser animal, galera. Quem ficar aí até o final, o Lomeu vai trazer uns cases que a gente já bateu um papo sobre isso. Porra, que do cacete, só ouvir um case já te dá 300 insights. Mas assim, vamos nesse ponto, mestre, se você puder, cara, qual a estrutura mínima eu tenho que ter para pensar growth e, cara, como que eu estruturo ali os primeiros passos para conseguir registrar e documentar testes e tal? Isso é um grande desafio para a maioria, velho. Não, legal. Assim, de forma geral, Fábio, isso depende muito de negócio para negócio, depende da realidade de cada pessoa. Eu ouvi esses dias uma história até que eu vou começar por essa, tá? Uma história que eu não conhecia, se não me engano, foi o Bruno Nardon que mencionou, do Walter Mercado. Né? Para quem é mais das antigas, sabe essa história aí, Fábio? Walter Mercado? Eu não sei. Conta aí. Tá, vamos lá. O que acontece? Há um tempo atrás, para quem não lembra, era um cara, enfim, que vendia um tipo de esoterismo na televisão e ele fazia anúncio, né, no SBT e ele tinha alguns horários que ele fazia propaganda dele. Pô, isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás. E o que esse cara fez, cara? Você não tinha a quantidade de ferramentas que a gente tem hoje para medir qual é o melhor horário, para saber o que converte melhor. O que esse cara fez? Ele mudou o número do final do telefone. Para cada anúncio dele, o final do telefone era diferente. Era uma forma dele medir. Caraca. Saca? Então, na segunda-feira, no horário do almoço, era uma coisa. Na segunda-feira à noite era outra. Na terça era outro final. Então ele conseguia medir. Eu também não sabia dessa. Então, quer dizer... Porra... Demais. Sensacional. Não tinha landing page, amigo. Não tinha landing page, não tinha GTM, não tinha Analytics, não tinha nada. Não tinha CRM, como a gente usa hoje. Não existe isso. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender, né? Cara, qual a sua realidade? O que você tem? Se é um restaurante que você não tem nada, você, sei lá, vende salgadinho, cara, tem como você medir, anota. Anota a quantidade de vendas, ou contrata uma ferramenta que vai automaticamente gerar um relatório para você não precisar ficar anotando. Então, é você primeiro pensar nessa realidade. De um ponto de vista, acho que um pouco mais digital, né, de uma estrutura mais adequada para quem tem canais digitais, eu penso da seguinte forma, cara, sua base é sua presença digital. O que é presença digital? É entender primeiro qual é o seu principal canal, enfim. Então, eu gosto, particularmente, sempre ter uma boa landing page. Eu crio uma estrutura um sistema de design, e começo a partir dela. Esse sistema de design ele já tem que ter... Uma coisa, mestre. Fala aí. Porra, fala aí, desculpa. Desculpa interromper, velho. É que é muita coisa. Eu falo o termo técnico. Tá, não. É que é do caralho o que tu falou. O que é uma boa landing page? Tá, vamos lá. Na sua visão. Cara, quando você contrata aquela ferramentinha que te ajuda a construir uma landing page de 5 minutos,
maravilha, você vai ficar orgulhoso de falar para seus amigos que você vendeu muito rápido, em pouco tempo. Show de bola, você não aprendeu porra nenhuma, desculpa. No ano que vem, se o seu negócio der errado, você não sabe o que deu certo, você não sabe o que deu certo, amigo, você não gerou conhecimento. Isso não é growth. Isso é vender, nada contra, maravilhoso colocar dinheiro no bolso. Mas você não aprendeu, você não gerou conhecimento. Então você não necessariamente sabe o que deu certo. Então se você precisar repetir aquilo, você não sabe. E aí você fica naquela, porra, essa deu certo, essa não deu certo. Então você não criou um processo, você não criou um sistema de conhecimento. Como é que você cria um sistema de conhecimento? Primeiro, você tem que ter um sistema de design. O que é um sistema de design? Cara, básico. Ah, sei lá, eu tenho a parte de cima, eu tenho a barra de navegação, eu tenho a parte de conteúdo, eu tenho uma parte de prova social, eu tenho uma parte de call to action, né, chamada para ação, que são os botõezinhos, tem um rodapé, beleza. Eu tenho variações disso, tenho imagem diferente, eu tenho textos diferentes, que times diferentes ou pessoas diferentes, ou a minha mente mesmo vai me dar variação, né, se eu for sozinho. E a partir daí, existem ferramentas que te permitem, ou você pode fazer isso na mão, ou contratar alguém que saiba fazer, você consegue colocar atributos de dados em cada esse elemento. Então você consegue saber diversas informações. Por exemplo, onde é que o usuário clicou, por que ele clicou ali, você tem mapa de calor, você grava rastro de usuário de mouse e por aí vai. Dali, dependendo do que o usuário faz, sei lá, você conseguiu captar o lead. Pô, o lead captou, ele vai cair na sua caixa de e-mail, ou vai cair, sei lá, num pipeline de vendas, ou já vai cair no CRM. Isso já te gera ainda mais inteligência. Agora, vamos supor que, porra, eu tenho uma landing page legal, usei aquela ferramentinha rápida de 10 minutos, criei uma landing page e fez uma integração, sei lá, com um pipeline de vendas básico, lá, um pipe drive. Maravilhas. Caiu o lead lá. Show. Estou gerando conhecimento? Mais ou menos. Agora, imagina se eu levo para esse card, para esse ponto de informação, aonde que esse usuário clicou, qual foi a versão da landing page, qual foi o texto que ele viu, qual foi a UTM, né, qual foi o tracking, qual foi a origem dele, qual foi a campanha dele, qual foi o outro canal que veio da landing page. Então você vai gerando conhecimento. Com o tempo, você vai gerando conhecimento dessa ferramenta. O seu vendedor, que vai pegar esse card, ele vai perceber, porra, todo mundo que vem do Instagram, que veio da landing page XPTO com a imagem XPTO, geralmente tem objeção de preço. Aí o que acontece? Você começa a criar um fluxo para esse vendedor, toda vez que ele já vê um card parecido, já pensar que ele provavelmente vai ter uma objeção de preço. Ou você já pode plugar um e-mail transacional, um e-mail automático, para antes do vendedor ligar, que o preço não... Enfim, você vai contando história, você vai criando fluxo, você vai resolvendo problemas. Mas repara, você vai criando uma base sólida, uma base que vai te gerar conhecimento para te ajudar lá no final, na última ponta, antes de você gerar a venda, para você conseguir conduzir melhor essa venda. E com o tempo você vai fazendo mais venda, você vai ficando melhor na venda, você não vai ficando pior. Tá? Então o ponto sempre é esse. Aprende, mais problema você resolve, cara, o teu processo vai ficando mais eficaz. Agora uma coisa, meu, uma dica, minha dúvida mesmo, cara, começo medindo tudo que eu posso e registro e deixo lá, e, cara, uma hora eu vou usar, ou escolho, cara, coisas que são importantes medir e vou adicionando métricas ao longo do tempo. Cara, eu particularmente, sempre que posso, né, tem o mundo perfeito e o mundo real, né? Sempre que posso, eu tento medir o máximo de coisa, mesmo que eu não vá utilizar aquela informação. O mais importante é saber, tenho recurso suficiente para medir e deixar esse dado íntegro, ele está correto, está testado, porque também não adianta você gerar o dado mais ou menos e depois você ter dúvida do dado que você gerou, porque você perdeu tempo, inclusive provavelmente vai tomar decisão baseado em conclusão errada. Então o ponto principal é, cara, consigo gerar pelo menos uma quantidade mínima de informação, por exemplo, cara, qual a versão da landing page, qual foi o copy, qual foi a origem, qual foi o canal desse cara? Se eu já consigo trazer isso, já está maravilhoso. Eu não preciso saber quanto tempo esse cara ficou, não preciso saber quantos % da página ele rolou, se ele viu 15 provas social, se ele não viu prova social, se ele veio de forma... passou por 16 canais diferentes, se ele abriu 4 vezes o e-mail. Não, você não precisa saber disso tudo no começo, até porque o vendedor lá na outra ponta, ou a sua automação, seja lá o que for, ela também não vai trabalhar esse dado de uma forma tão detalhada, né? A coisa vai ficando mais objetiva com o tempo. Sim, mas, obviamente, quanto mais informação você gera no começo, eu considero como interessante, tá? Porra, só essa dica aí já foi do caceta. Aqui, galera, eu tô vendo que chegou uma porrada de pergunta, até pessoal pro Lomeu, o que ele se formou e tal. Esses caras é tudo meio maluco, é nerd maluco. Ele se formou, brincadeira aqui. Galera, manda pergunta aqui no questionário do próprio Instagram, esse botãozinho do meio aí, ó. Manda umas perguntas por aí, galera, que a gente já vai soltando aqui, já vamos respondendo no meio do papo, tá?
Mas depois eu vou dar uma varrida. Cara, abraço pro Luiz da 3S, galera que entrou aí. 3S não, 3D. Bueno também, especialista em venda. E tem uma galera fã tua aí também, né, Lobo? Tem uma galera fã tua que já entrou aí. Eu paguei uma torcida organizada aí, para pelo menos Tô preocupar o ligado. canal. Tô ligado, tô ligado. Ó, uma coisa, mestre. Cara, nessa linha que a gente está falando. Cara, eu tenho que ter uma estrutura básica de vendas, cara, para aplicar growth, né? Porque, assim, não adianta eu resolver a ponta da demanda, trazer mais gente, né, e tal, e não ter uma estrutura básica de venda. Esse é um desafio, né, cara? Assim, ou seja, como é que meu time, sem essa estrutura básica, cara, eu vou resolver uma ponta e não resolvo outra, né? E, na verdade, isso é um funil só, né, Romeu? Cara, isso tem que estar interligado, né? Eu lembro da gente falar de cases, tu vai se lembrar dessa porra que eu vou falar agora. Meu irmão, tá gerando coisa pra caceta e o time de venda não tá dando conta de converter. Aquele lance lá de lead time. Eu tô levando 3 dias para fazer contato com o lead que gerou, já era, já esfriou, já foi, né? Cara, fala um pouco sobre isso. Cara, isso é muito louco, assim. A gente, aqui na Tegros, né? Só um Na pouquinho, ó. empresa que. Tá, A desculpa. Rafa falou Vai lá. que a gente vai complementar, Rafa, sobre estrutura mínima, né? Bota essa pergunta aqui que a gente vai voltar nela, pode ser? Que aí a gente fica, bem interativo. Vai lá, meu. Fica aqui até meia-noite, tá de boa. Vambora. Olha só, vamos lá. Cara, quando você começa. Cara, assim, isso é padrão, vai. Aqui na Tegros, né, que a gente é onde a gente presta serviço para o mercado, geralmente todo mundo procura a gente para vender mais. Assim. A pergunta que eu falo mesmo é a pergunta que, desculpa, tá errado, não é isso, né? Eu costumo brincar que são 3 perguntas que a gente tem que fazer. Como que eu melhoro o processo, como que eu melhoro meu produto, como que eu melhoro a vida das pessoas. Não como é que eu vendo mais. Se eu resolvo essas 3 perguntas, eu consequentemente vendo mais. E geralmente o vendedor, né, ou o time de vendas, ele põe muito a culpa em coisas aleatórias, etc. E quando você começa a implementar ferramentas, você vai vendo que a culpa às vezes é do próprio vendedor. O vendedor está mal treinado, ele tem pouco acesso à informação e por aí vai. E é engraçado que quando a gente começa a implementar ferramenta em alguns lugares, cara, assim, tem show de horror, assim, desculpa. Cara, tem lead lá, cara, porra. Tem casos, cara, que, porra, venda super qualificada, vendo que eu tô falando aí de 6 dígitos, de 5 para 6 dígitos. Cara, o cara aparece, lead super caro, sabe? Cara, 20 dias para ser atendido, 15 dias para ser atendido. Tentei ligar uma vez e me respondeu, perdido. Pô, que isso, meu amigo? Eu iria na casa desse cara, fazer massagem nele, tocaria a campainha dele, pelo amor de Deus, aparece para mim, filho. Então, quando você começa a criar processo e trazer ferramenta para o jogo, você vai entendendo de fato quem é vendedor bom e quem é vendedor ruim. Né? Cara, você começa a entender muito foda. Isso é muito foda, meu. É foda, porque aí você vai percebendo. Isso já aconteceu também aqui. Tem vendedor que é aquele vendedor galo, né? O vendedor que aparece, que é o que paga de bonito. E quando você põe na ferramenta, amigão, você percebe que nem sempre o cara que chama mais atenção é o que converte mais. Não. Né? Às vezes tem umas pessoas, um sapatinho que recebe as piores oportunidades, que dependendo do sistema também, ele faz um rodízio ruim, exatamente. Meu irmão, o cara converte, mas no final do dia, meu irmão, o cara nem aparece. Então, assim, tem N casos, é bem estranho, assim, mas a gente percebe que, e aí é aquilo que a gente vinha falando no passado, né? O meu trabalho também eu só consigo realizar bem feito se a última ponta, que é a parte da venda, a conclusão, faz também o trabalho bem feito. Então, por isso, mais uma vez, é a sinergia das coisas. Não adianta, ninguém joga. Esse jogo não é um jogo para jogar sozinho. Cara, muito foda o que você está falando, que tem um link com uma coisa que eu soltei, acho que ontem. Você tem 3 grandes variáveis quando você fala no processo comercial, pensando na jornada como um todo, né? Cara, a qualidade da demanda que você gera, que é o que a gente está falando aqui, a qualidade do processo como um todo e a qualidade das pessoas, né? Essas são as 3 grandes variáveis macro que eu sempre olho para um processo. E aí, cara, existe um fator que é o seguinte, né? Cara, se eu trabalho com as 3 variáveis abertas, meu irmão, é um caos total, né? E, porra, uma dica que, assim, cara, eu sempre falo, eu queria te ouvir nisso, cara, eu quero resolver o meu processo, tenho que isolar essas variáveis. Então, por exemplo, porra, resolvi a qualidade da demanda. Pô, eu estou gerando lead bem qualificado. Eu sei que a variável não está mais na demanda que eu estou gerando. Então, pô, eu posso ter um problema no processo ou na qualidade das pessoas.
Então, assim, se tu tem um time aqui com, sei lá, 5 vendedores, cara, todo mundo recebe os leads com a mesma qualidade, então, cara, o problema só pode estar agora no processo ou nas pessoas. Então, beleza, vamos lá. Os 5 estão executando o mesmo processo, então eu tenho que isolar essa variável. Uhum. Se eles estiverem executando esse mesmo processo, e aí eu vejo que a conversão está muito diferente, cara, vai estar na qualidade das pessoas. E por aí vai. Então, isso, eu falo aqui, a gente trata isso do aspecto de operação comercial, né? Mas eu acho que tem a ver com, cara, toda a estrutura de growth, como é que você testa, como é que você isola para saber o que dá certo, o que não dá certo, né? Então, porra, quase sempre, meu irmão, as pessoas ali têm um percentual gigante do fator de, cara, não dá certo essa porra, né? Cara, o processo tá lá, a qualidade do lead, porra, é boa, tá sendo gerada, mas nego não faz a porra do processo que tem que fazer. Porra. Certamente. E é bizarro, assim, que ainda tem tem a combinação disso que você acabou de falar, que é o seguinte, tem um vendedor, com o tempo você percebe, que ele pode converter muito, tem um vendedor que converte pouco. Mas esse vendedor que converte pouco, às vezes ele converte uma coisa que o vendedor que converte muito não consegue converter. Vou dar um exemplo chulo aqui, vai, grosseiro. Sei lá, o cara veio pelo Instagram e o outro veio, sei lá, pelo LinkedIn e o outro veio por mailing. Às vezes você tem um vendedor que vende melhor para mulher, outro que vende melhor para homem. Às vezes para o cara uma classe um pouco melhor. Então, quando você consegue, inclusive, isolar e entender o que o vendedor faz melhor, igual a gente faz, né? Na parte de qualificação da venda, você fazer também para levar o lead certo, do canal certo, para o vendedor, ou pela objeção do tipo, cara, todo mundo que vem por esse canal já vem com uma objeção, tende a vir com uma objeção X. O melhor vendedor para fazer isso é aquele vendedor ali. Vamos jogar para ele? É você entender isso como time, como processo, saca? E aí você vai pegando o melhor de cada um, inclusive. Obviamente vai ter alguns que você vai perceber que não tem nada de melhor. E aí, meu irmão, tem que sair do time mesmo. Não tem que fazer, não. Isso muda o jogo. Muda o jogo. Mestre, aqui, vamos começar a responder uma galera? Que, pô, chegou claro, pra caceta aqui. Deixa eu pegar umas maneiras aqui pra gente, né? Deixa eu ver essa aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar as últimas aqui. Aqui tem gente pedindo referência russa pra você. Vamos lá. Esses caras. Os caras querem só o caminho do rato, né? Meu, essa aqui, ó, cara. Quais os desafios para encontrar empresas maduras para o processo de growth? Como é que é a tua visão sobre isso, mestre? Cara, assim, de uma forma, sendo bem generalista, por nosso tempo aqui, eu acho que geralmente as empresas que têm base tecnológica ou já estão mais tempo, ou têm fundadores que já vieram de outras iniciativas, elas já são empresas que já estão melhor estruturadas. Vou pegar, sei lá, o exemplo do Fábio, Quando o Fábio montou a primeira empresa dele, provavelmente ele não tinha maturidade, o conhecimento de dados e o conhecimento do dia a dia. Agora, a empresa que ele nasceu, provavelmente já nasceu com mentalidade growth. Estou falando errado, Fábio? Total, 100%. Então, por mais que tenha nascido como uma empresa pequena, não tenha nascido um unicórnio, espero que vire, né? Ela já nasce com a mentalidade. Então você pode ser o colaborador número 3, 4, 5, que você já entra com o sistema funcionando. Você consegue agregar muito. Então não necessariamente a empresa que tem 100, 500 funcionários de base tecnológica, que enfim está na série C, série D, série E, que vai estar com um processo redondinho. Não é isso, tá? O jogo não é esse. O jogo é muito mais as pessoas, a alta diretoria, quem está ali no C-Level, quem são os fundadores, porque geralmente essa mentalidade ela vem da liderança, tá? E obviamente os bons líderes sabem fazer boas contratações, e aí você consegue manter essa cultura, que o Fábio falou muito bem no começo, que é o Mindset Growth. Inclusive eu não chamo Growth Hack, eu chamo Mindset Growth, né? Que é muito mais Mindset do que Hacking. O Hack é só uma palavra bonitinha pra gente brincar, enfim, que nasceu o termo, né? Eu vou passar a chamar assim agora, já era. Mindset Growth, galera. Bota aí, galera. Mindset Growth aí, ó. Quem pegou essa parada, porque eu prefiro usar o que funciona. Vamos lá aqui. Deixa eu pegar mais uma aqui. Cara, acho que alguém perguntou. Essa aqui eu vou botar aqui enquanto eu pesquiso outra, vai. Qual é a sua formação? Não, tem a parte maneira ali também. Cara, qual é o perfil para quem quer ser growth? Cara, o profissional de growth geralmente tem que ter o quê, meu? Cara, quais os conhecimentos? Fala aí. Tá legal. Eu sou formado em Relações Internacionais. Você perguntar o seguinte, cara...
Lembra que eu falei? No começo eu Porra, falei, né? Eu era nerd. Pior que isso, só se tu falasse assim, tipo, sou formado em biologia aí. Porra, Então, lembra que eu tentei fugir do computador, ser nerd não era bonito. Eu tentei fazer algo diferente, enfim, não consegui, a vida me corregou para trás do computador mesmo, e vida que segue. Mas enfim, eu falo, cara, relações internacionais para mim foi muito bom, né? Por mais bizarro que possa parecer, cara, relações internacionais você estuda pessoas. Quando a gente fala de estudar estados, né, estudar países, organizações internacionais, por aí vai, no final do dia são pessoas que estão ali no poder. E quando você entende o comportamento das pessoas, você entende as teorias de poder, você percebe que é o que governa, né, o nosso comportamento. Tá? E aí, já fazendo o link com essa resposta, com o perfil da pessoa, o perfil é esse, é um perfil de pessoas que estão abertas à mudança, é um perfil de pessoas que têm sede, curiosidade. Eu costumo dizer, cara, você tem dúvida mesmo, joga no Google, essa é a primeira coisa. Você não sabe fazer alguma... Joga no Google, que o Google vai te responder para tudo. E o que ele não te responder, ele pelo menos vai estimular você a continuar pesquisando mais. Tá? E tem uma coisa que a gente chama, se o Fábio puder escrever aí, para mim, ou alguém aí que tá seguindo, que conhece esse termo, que é o T-shaped, né? Que é a forma T, é T-shaped de forma, que é o profissional T, que a gente chama. O que é o profissional T? Todo profissional que tem essa mentalidade de growth, ele obviamente ele tem uma determinada origem. Esse cara pode ser um criativo, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um cara já mais ligado a dados. Quando eu falo engenheiro, é um cara que programa coisas, ou cria coisas, ou cria processos de coisas, tá? É um que constrói. Obrigado aí, o papel mandou aí o T-Shaped. Maravilha. Foi boa. O Fábio também mandou. Então, qual que é o ponto? E aí você tem, né, uma base de conteúdo, tá? Então essa base de conteúdo, e aí você vai descendo níveis. Então, por exemplo, cara, eu comecei fazendo site, tá? Quando eu comecei a fazer site, eu aprendi a fazer programação visual. O que é programação visual? HTML, CSS, antigamente era tabela. Hoje em dia não é mais tabela, então é CSS. Então, porra, a tabela, eu consigo codar e-mail, por exemplo. Até hoje, você coda e-mail com tabela, né? A maior parte dos e-mails é tabela. Tem gente que faz com div. Então, enfim. Aí, porra, teve um tempo que eu fiz anúncio na Pixstory. Então, porra, sei fazer anúncio. Eu tive que aprender Analytics. Então, porra, sei fazer análise. Pô, comecei a mandar e-mail. Então, sei mandar e-mail. Então, você vai criando bases de conhecimento, cascas de conhecimento. Aí, pô, eu tive que demandar muito design. Então, eu tenho uma visão... Não sou designer, mas eu tenho uma visão crítica de design. Tive que aprender copy, sei mais ou menos que converte. Então, você vai criando, né, uma base de conhecimento horizontal, com nível de profundidade, e no final você passa a ter uma vertical, que é a sua especialidade. E é isso que é a beleza do negócio. Porque se você tem pessoas na sua organização que querem ter dessa forma, e repara que ter não é ser pato, tá? Que é fazer tudo e não fazer nada. Não é isso. É você... ser muito bom numa coisa e ser bom em várias outras coisas. Você não precisa ser o melhor do mundo naquele tema. Você tem que ser único, que a gente chama, né? Por que você é único? Porque você é muito bom naquilo e você é bom em várias outras coisas. Então isso te dá um conjunto de habilidades que te torna um ser único. E aí você junta com outras pessoas que são complementares a isso, cara, você tem um ambiente é louco. Aí você muito conhecimento dentro da organização. Tá? Muito foda. Espero que eu tenha respondido bem aí. Muito foda, meu. Cara, uma outra aqui, só botar uma lente de aumento assim, que, porra, numa parada que você falou que é a curiosidade, né, meu? Acho que, cara, a parada da curiosidade, de querer saber os porquês, né? Cara, de querer, assim, curiosidade é um lance que eu percebo isso, porque não falando de growth, mas falando de sales ops aqui, eu acho que tem uma similaridade, né? Cara, de ter área de ops em vendas. Total. Né? E a descrição que eu coloco do cargo de seus ops é nerd curioso. Assim, né? Então, isso aí. Acho que faz todo sentido. Cara, essa pergunta achei maneira também. Qual a melhor forma de aplicar o Mindset Growth, né, cara? A galera já está mudando aqui o linguajar em empresas tradicionais, cara. E aí, deixa eu já emendar uma parada aqui, porque, porra, quero explorar o mestre aqui. Lomeu, vamos lá. Aplicando já em cases, cara. Se tu puder fazer case, né, porra, de uma empresa tradicional que tu atendeu, seria do caralho já. Pode ser? Pô, legal. Dá para emendar aí, para quem não conhece, vou pegar aqui um caso, tem um grupo muito tradicional aqui do Espírito Santo, né, que eles começaram a inovar. Acho que
Posso citar nomes aí, Fábio? Tranquilo? De boa? Manda ver. Bora. Então tá, tem um grupo bem famoso aqui no Espírito Santo chamado Grupo IH Branca, né? A gente tocou o desenvolvimento do V1, não o desenvolvimento do aplicativo em si. O V1, para quem não conhece, é tipo um Uber, tá? Enfim, é um aplicativo, nasceu como um aplicativo, como um negócio que você chama motorista. Só que lá os motoristas são contratados da própria empresa. Esse grupo ele é muito famoso, né? Enfim, pela pegada de logística deles. E, cara, é uma empresa super tradicional, uma empresa com faturamento de bilhão, e eles nunca foram muito ligados à tecnologia, a esse tipo de inovação. E eles criaram um laboratório de inovação, e o primeiro produto que surgiu de lá foi o V1. Respondendo a pergunta aí do Felipe, a brincadeira é essa, cara. Acho que e eles fizeram isso muito bem feito, pelo menos na minha leitura. Porque a alta gestão ela precisa comprar o tema. Não adianta você, lá de baixo, na base da pirâmide, tentar falar que isso é melhor. Cara, não é assim, não é que é melhor, é diferente. Pensa o seguinte, cara, você tem um gestor que ganha muito mais do que você tem um dono que ganha milhões de vezes mais do que você está falando que do seu jeito, você é um jovem Padawan, o seu jeito de inovação e tecnologia, esse negocinho de internet, igual geralmente a galera da antiga fala, né? É melhor? Cara... Pô, é foda. Aqui não, só uma não coisa, é assim. A galera falou... A Dema falou que Fala travou ali. Galera, dá um feedback pra gente aí. Tá chegando bem aí? Travou? Só pra gente saber aqui se realmente travou ou não, porque ninguém comentou mais nada depois. Que pra mim tá de boa. Mas também. aí, tá, beleza. Então, assim, voltando, acho que o primeiro ponto é a alta gestão, ela tá, de alguma forma, ela tem que ter esse interesse despertado, ela tem que fazer visitação técnica, ela tem que ir para fora, tem que conhecer outras empresas. Então, esse intercâmbio, ele é essencial para a coisa funcionar, tá? Então você pega, por exemplo, o caso deles, cara, eles viajaram, eles foram para fora, foram fazer benchmark, eles entenderam que isso era um movimento que estava acontecendo no mundo, né? Eles falavam, cara, isso aqui é legal, isso aqui pode ser legal. Talvez não dê dinheiro como a gente ganha, não, mas isso aqui é legal, vamos olhar para isso? Então, repara que você tem um processo de criação de cultura, que é, mais uma vez, a transformação de mindset. E aí você vai... mestre, e nesse sentido, a gente está falando ainda da pergunta que a Rafa tinha feito lá, ainda dentro, cara, de como iniciar, né? Ou seja, dentro de como iniciar, você falou, com a estrutura básica, essa questão de convencer de cima para baixo faz parte, né? Exatamente. Cara, se tu puder voltar nisso também, assim, ou seja, para quem está iniciando e dentro de uma empresa tradicional, pô, tem uma parada que tu me falou, cara, de uma aplicação prática, na verdade não é aplicação prática, né? Eu acho que é o resultado do que o Mindset Growth produz, né? Você contou algumas coisas, cara, pô, a gente chegou à conclusão que tinha que fazer tal coisa e, porra, a parada dá um resultado bizarro. Tangibiliza pra gente essas paradas aí, pode ser? Claro. Então, assim, de forma geral, e mais uma vez, tudo que você sempre constrói, né? A forma de construir é entendendo muito o seu contexto. Então, por exemplo, pegando esses dois links que você falou, então, pô, eles tinham um aplicativo, né? Só que só um aplicativo com as conclusões que existiam, sem estrutura básica, que é a estrutura de uma boa presença digital, a coisa também não ia funcionar. Então a gente criou, por exemplo, para o aplicativo criou uma landing page para gerar informação, para ajudar a gente a criar uma fila de espera, para ter os primeiros interessados, para a gente organizar melhor quem seriam esses primeiros usuários, para a gente melhorar o produto. Melhorando o produto, a gente controlava oferta e demanda, e assim foi crescendo aos pouquinhos, né? Enfim, a gente conseguiu aí ajudar bastante, é um projeto que eu carrego comigo. Agora, já fazendo o link nesse segundo caso que você falou, cara, coisa super básica também. Cara, assim, a gente vê muito projeto morrendo por falta de uma boa estrutura, de uma boa análise. Vou te dar um exemplo desse, tá? Você tinha um projeto que tinha aí uma captação de leads, né? Praticamente uma venda toda online, um processo todo online, mas o forte mesmo era um cadastro. E esse cadastro ele é um cadastro muito complexo, tá? Ou seja, é um cadastro denso. Tem projeto que você não tem como fugir, você precisa do dado do usuário. Você vai fazer uma venda que você precisa do CPF do cara, do nome do cara, onde é que o cara mora, você precisa pegar um monte de informação do documento. Você não tem como fazer diferente. Às vezes é uma questão regulatória. Você vai fazer o quê? Vai pegar nome e e-mail? Né? Vai depois por WhatsApp pedir os dados do usuário? Não adianta. Tem coisa que não adianta fugir. Então, esse projeto por si só, ele tinha uma captação muito densa de informação, e esse projeto ele não virava. Ele gerava muito interessado, ou seja, pessoas que começavam a preencher, que é o que a gente chama de oportunidade, geralmente, eles começavam a preencher, colocavam os dados básicos, percebiam que o cadastro era gigante e desistiam.
Então a gente foi melhorando, foi faseando esse cadastro, né? Faseando é criando pedaços, né? Entregando pedaços para o usuário, vai criando tipo ciclos, né? Estágios, passos. Ainda assim, melhorou um pouco a conversão, mas não virou o projeto, não virou a chave. E esse projeto ele estava perto de morrer na época. E aí, enfim, quando procuraram a gente foi começando a analisar melhor os dados, a gente percebeu que a maior parte das pessoas que começavam esse processo de cadastro, eles começavam no começo, tipo, por volta de 8h30 da manhã, 11h30 da manhã, 1h30 da tarde e umas 5h30 da tarde. Era tipo horário de pico, assim, né, nessa faixa de 30 minutos. E a gente falou, só que as conversões aconteciam 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite. Então, quer dizer, a gente foi tentando entender e depois a gente concluiu, porra, essas pessoas elas estão chegando no trabalho antes do almoço, depois do almoço e antes do trabalho completar. Então ela começa, provavelmente chega mais colaboradores na empresa, ela não pode preencher o restante, porque senão alguém vai ver que ela está fazendo alguma coisa pessoal no momento de trabalho, ou não deu tempo suficiente, ela precisou ir para almoçar, coisa assim do tipo, então essa pessoa interrompe. E as pessoas que convertiam eram as pessoas que convertiam à noite, ou seja, do conforto do lar. Provavelmente fez o filho dormir, etc. Já está com aquele tempinho extra. E esse projeto ele mandava um e-mail de carrinho abandonado, né? Que é o e-mail de resgate. Ele mandava no outro dia, 7h30, 8 horas da manhã. O que acontece? 8 horas da manhã. O cara tá com pressa, o cara tá indo para trabalhar. Ele vai converter? Não vai. Ele vai deixar o e-mail para, se ele lembrar, para ele preencher à noite. O que a gente fez? A gente mudou o horário de mandar o e-mail. Colocou para mandar à noite, por exemplo. Só isso dobrou a conversão. Só isso. Só isso. Dobrou. Agora. Só que isso não acontece sempre, né, Fábio? Então, assim, sim. Isso é um caso super não, mas deixa simplório, eu pegar assim, tá? Mas deixa eu pegar um gancho, galera. Porra, não sei se vocês estão... Eu viajo com essas coisas, cara. Porque, assim, não é o simples que muda a vida. Mas enxergar o simples é foda, meu. Enxergar o simples é foda. Sim. Porque todo mundo quer olhar pro genial, pro extraordinário, pra, cara, ver o simples. Agora, sim, queria te perguntar uma coisa que eu fiquei mega curioso aqui. Cara, como é que funciona na prática, se tu puder me descrever o comportamento, cara, de como vocês param para fazer as análises, assim. Beleza, você está gerando os dados, ok, é a primeira coisa. Segunda coisa que você falou aqui, tá? Tô só te playbookando aqui pra galera, tá? Gerar os dados, tá. Registrar os dados. Pá. Segunda coisa, garantir que os dados são confiáveis. Dados assertivos, não adianta ter dado e não confiar na porra do dado. Foi outra coisa que você falou. Agora me fala aqui, cara, qual é o teu processo na prática, a definição de comportamento para analisar os dados, para conseguir enxergar essas coisas simples que mudam o jogo? Cara, talvez eu seja a pessoa mais inadequada para te dar essa resposta. Para sua audiência. Porque assim, eu sou profundamente criticado e profundamente mal compreendido pelo que eu vou te falar. Já gostei, vai lá. Cara, não tem caminho, não tem. Eu fico brigando aqui na empresa. Tô até com o meu sócio aqui na minha frente, que é orientado a dados. Chama ele aqui na minha frente, aqui, ó. Chama ele. Já tá me olhando aqui, ó. Já tá me olhando aqui, ó. Já vai brigar comigo ali, ó. E aí, mestre, beleza? Ele não tá ouvindo que eu tô no fone. Mas basicamente, o que rola, cara? Eu não acredito muito, tá? Bom, do mundo que eu vim, eu não acredito muito em excesso de cronograma para quando a gente vai fazer growth, esse tipo de coisa. Excesso de regras, porque não existe isso. De forma prática, é muito mais exploratório. Você entende o problema e você não sabe como resolver aquela merda. Desculpa a expressão. Você não sabe como é que você vai dar prazo. Não tem como. Se você souber, você não tinha nenhum problema desde o começo. Você já sabe a resposta, né? Então, assim, obviamente você tem experiência, você tem bagagem, você estima e tal, mas você nunca sabe se você vai conseguir resolver aquele problema. Inclusive, você não sabe nem se aquilo é um problema. Vou te dar um exemplo. Você tem um projeto que o cara, sei lá, da etapa inicial de cadastro à etapa final, sei lá, tá dando 20% de conversão na última ponta. Você acha que você pode melhorar para 30%. Você não sabe se você pode realmente melhorar 30%. Você entende? Inclusive, você pode piorar para 15%. E aí? E quanto tempo você vai demorar para virar 30%? Você pode achar que é uma semana, você pode ficar um mês e não conseguir melhorar nada. E como é que tu fala isso? E como é que tu fala isso para um CEO, para um cliente, como é que você resolve isso, meu? Porque eu acho que esse é o desafio de muita gente aqui. Assim, só para te falar, eu concordo com você, tá?
eu concordo com você. Cara, grande parte dos problemas que a gente encontra nas operações, a gente não sabe como resolver. E a gente vai mergulhar e, porra, para achar a solução. Mas como que você resolve essa fricção, essa ansiedade ali? Como é que você faz isso? Confia em mim. Não tem jeito, cara, não tem jeito. É sempre um problema. Vou te dar um exemplo, ó. Tem um projeto que a gente, tem uma startup, né, que a gente está lançando agora, uma InsurTech. Cara, há uns 3 meses essa InsurTech deveria estar lançada. O soft launch dela deveria ter terminado. Não estava bom. Meu irmão, cheguei pro meu sócio, eu sou o responsável pela aquisição lá. Falei, cara, não dá, não vai funcionar, tá ruim, tá tendo problema. Com poucos usuários a gente teve problema. A gente tem que voltar, tem problema de produto, tem problema de ficção. Aí, cara, é sempre um problema, não é só para si ou não, às vezes é pro seu sócio, às vezes é pro seu time. Eu falei, cara, não dá, tá ruim. Então o que você tem que fazer? Cara, gerar informação pro time enxergar que tudo ali tá ruim, para não parecer que você é doido, né? Eu falei, confia em mim, só brincando. Não é assim. Cara, olha, tá vendo isso aqui? Eu tenho um problema aqui. Isso é um problema, tá identificado. Vocês acreditam que a gente consegue resolver esse problema junto? Repara, se a gente conviver com esse problema, o custo do projeto ele vai sair muito do BP, ele vai sair muito do estimado. Não tem como. Antes da gente pensar em aquisição, antes da gente pensar em escala, vamos resolver isso aqui, vamos melhorar essa taxa daqui para cá, desse usuário daqui para cá, porque aí você vai envolvendo o time, você vai mostrando então, para o time, isso exige tempo. Tá? Se você me permite, cara, querendo claro. ou não, existe uma cultura que você tem que muita gente não tem, velho. Que é o seguinte, cara, a cultura, o pessoal chama agora sexy de data-driven, não sei o que e tal, mas é o que você falou. Tem que tirar do feeling. Porra, é o que você falou, ó. Tem um problema, tangibiliza ele. Traz o dado, né? Cara, aqui, ó, tem um dado, né? Então, acho que, porra, primeiro que tem isso aí que você falou, né? E essa cultura de, porra, chamar pra solução junto. Isso é um processo que você faz, velho. Querendo ou não, você pode dizer que é freestyle, mas, cara, porra, não é. Tem método. É que se eu parasse do teu lado pra te modelar, eu ia sair com um puta processo maneiro pra aplicar dessa porra aí, mano. Então sim. Mas, cara, faz sentido. Ou seja, cara, tem que ter dado. E, cara, tem que levar pra mesa com as pessoas interessadas para trazer o time para buscar a solução. Às vezes você sozinho não tem a resposta. Mas quando você apresenta o problema para uma galera, cara, saem soluções. Isso é um processo já. Isso já é algo que a galera pode sair daqui e aplicar amanhã. Concorda? Ou não? Concordo, mas é aquilo que você falou, né? Cara, é super difícil você trazer gente para jogar esse jogo, porque no final do dia, às vezes você perde prazo, e aí? O que vai acontecer, né? Ou simplesmente as coisas não saem como você espera. Só que aí que tá, o errar faz parte do jogo. O que não dá para ficar parado. E se a gente voltar lá pro começo, para aquelas 3 perguntas que eu falei, o que a gente está resolvendo nisso? Cara, eu estou resolvendo o processo, estou melhorando o produto, estou melhorando a vida das pessoas. E quando eu falo de melhorar a vida das pessoas, não é melhorar a vida das pessoas plantar uma árvore. Não é isso, não. Parar de comer carne de boi. Não é isso. Melhorar a vida das pessoas é se você for motorista de táxi e você fizer um bom atendimento. Se você é o garçom de algum restaurante, você dá bom dia, boa tarde, boa noite e tirar bem o pedido. É qualquer coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Então, se a gente tem essa preocupação real, se isso realmente é um propósito da organização, quando está todo mundo envolvido a resolver essa equação, aí fica mais fácil todo mundo compreender esse freestyle aleatório. Você entende? Porque ninguém está preocupado com a venda, ninguém está preocupado com a última linha. A última linha é consequência daquilo que a gente faz no dia a dia. Isso é muito foda que você falou, cara. Eu acredito muito nisso. O pessoal acha que é só pegar e vender, acabou. Não, cara. É uma consequência de uma porrada de coisa que, se você ajusta, a parada traciona. Eu acredito nisso muito, eu prego isso aqui muito. E, pô, já falei pra galera, eu não vendo. Você quer venda, eu não vendo. Cara, o que eu vendo é o seguinte, eu estruturo uma porrada de coisa que tá aqui, que no final a gente vai ter uma estrutura comercial tracionada. Então, porra... Aqui, é isso aí. Aqui. É isso aí. Vou te fazer uma pergunta. Você concorda que o vendedor ele nada mais é do que um atacante na cara do gol, sem goleiro? Só que a bola precisa chegar no pé dele. A bola não pode estar furada, né? Ele não pode ter obstáculo na frente dele. Ele só é o cara que empurra a bola. E o jogo é feito por todo mundo. E o problema é que tem gente querendo colocar no vendedor o papel do lateral, do meio de campo, do zagueiro, do goleiro, e ele ainda tem que fazer gol. Aí você troca o vendedor, o que acontece? O outro também não consegue entregar, não adianta, não vai ter venda. O problema é outro, o problema não está na venda. Exato. Agora, ó,
Queria, cara, pra gente, porra, eu ficaria até meia-noite nesse papo mesmo, meu. Mas aqui, tem uma parada que eu quero muito ouvir de você, cara. Que eu pedi, assim, a gente parou de falar pra trazer aqui pra live, né? E, porra, galera, quem tá até aqui... Galera, quem tá curtindo, taca coração nesse negócio aí, manda um foguetinho aí pra gente só saber, porque eu não gosto de ficar falando sozinho aqui, só com o Lomeu, não. Te botou... Senão eu tava no boteco com o Lomeu. Era mais produtivo pra mim ficar no boteco com o Lomeu, pô. Esse cara tá me devendo uma cerveja que eu tenho 300 anos, velho. Porra, não pagou uma cerveja ainda. Caceta. Galera, diz aí se vocês estão curtindo, tá com um foguetinho aí pra gente saber se tá rolando. Porque o que eu quero que você faça agora, Lomeu? Cara, aqueles cases, meu irmão. Porque tem, assim, e aí, como o tempo já tá curto, já são 9 horas, cara, só dizer assim, cara, os 3, 4 exemplos que você me deu, eu já fiquei louco. Porra, tal cara tinha um objetivo X, pô, a gente conseguiu assim. Cara, que são coisas muito fora da curva, mas eu acho que abre um pouco a cabeça da galera que ouve, sabe? E acha que, porra, growth se aplica só para aquilo outro. Galera, show, massa. Aí, Lomeu, ó a galera pilhada aí. Tá, show. Vamos lá, cara. Tem um case que... tem um case que a gente fez a primeira, assim, eu fiz bebendo cerveja no carnaval. Então, é um caso que acabou dando muito certo, foi literalmente fazendo isso. Então, eu não tinha a menor noção se aquilo ia dar certo, alguns anos atrás. Acabou que deu certo e a gente conseguiu replicar ele para vários outros projetos, tá? Pode parecer muito básico, um monte de gente já acaba fazendo no dia a dia, mas ele tem alguns pontinhos aí que são chave para o sucesso ser ampliado. O que acontece? Geralmente, né, para quem tem vendas mais qualificadas ou para quem tem B2B, o LinkedIn é um excelente canal, né? Geralmente. Você fala, porra, anúncio de LinkedIn é muito caro. Isso não é nem growth, assim como growth, mas se você transformar isso como processo, ele faz parte, é um instrumento tático de growth, beleza? Só para ficar claro aqui, para ninguém achar que eu sou doido e estou vendendo hackzinho. Não é hackzinho, não. Isso é trabalho operacional barra tático. Mas vamos lá. Então, o que acontece? LinkedIn é bom, só que LinkedIn é caro. Meu público está no LinkedIn e, cara, o que você tem de LinkedIn? Você tem aquele monte de ferramenta de automação que, desculpa quem usa, meu amigo, na boa, vocês estão fazendo tudo errado. A maior parte está fazendo errado. Enche o saco, meu irmão. Chega um monte de e-mail, todo mundo sabe que é automação, você não sabe quem eu sou, você não pesquisou sobre minha empresa. E você está falando isso, não é isso, o jogo não é esse. Você não vai vender. Você está vendendo para os desavisados. Daqui a pouco esse cara está comprando de outra pessoa. Então, beleza, estamos dando passo atrás. Então, o que acontece? O que a gente fez? Eu precisava, nesse case, marcar reuniões com advisors no Oriente Médio e na Ásia. Tá? Precisava marcar reuniões com grandes advisors, enfim, com fundos com algumas centenas de milhares de dólares disponíveis para investir no Brasil, etc. E esse cara, ele tinha um bom projeto aqui no Brasil, e ele tinha uma viagem lá para a Ásia, e ele queria aproveitar essa viagem para fazer essas reuniões. E aí o que eu fiz, cara? Eu juntei um pouco, não me entendam mal, mas juntei um pouco de engenharia social do bem, né, os conceitos de engenharia social, para entender um pouco sobre o comportamento de pessoas, etc. E fui entendendo que geralmente esses caras, os caras mais ricos, os cares mais complexos da gente acionar, e eu só acabei resgatando um pouco até da Pickstory, que foi uma startup anterior, geralmente esse cara ele tem uma facilidade de aceitar ou de se comunicar com você quando você tem muitos amigos em comum. Então, só que para eu ter muitos amigos em comum do mercado que eu não tenho nenhum amigo, o que eu posso fazer? Então eu peguei esse cara, peguei o perfil dele, dei uma bombada no perfil dele, deixei bonitão, tal, copy legal, enfim, foi todo um trabalho aí de um tempinho legal para deixar redondo. E aí eu comecei a adicionar pessoas que trabalhavam nas minhas empresas-alvo, tá? Só que as pessoas mais de base, ou seja, estagiário, júnior e por aí vai. Que são pessoas praticamente da mesma faixa etária, pessoas jovens que são mais abertas a adicionar, principalmente gente de outro país. Adicionando elas, eu comecei adicionando uma camada um pouco superior. Comecei a adicionar pleno, comecei a adicionar gente sênior, comecei depois a adicionar diretoria, gerente, por aí vai. Chegou um momento que eu tinha tanto amigo em comum com os meus alvos, que eu comecei a adicionar os meus alvos menos prioritários. Nessa brincadeira eu fui testando copy com esses meus alvos menos prioritários. E o que era testar copy? Cara, eu testava de repente adicionar ele colocando uma mensagenzinha na caixinha de adicionar, outros eu testava sem, e fui fazendo um robozinho disso. Chegou um momento que eu percebi que, cara, colocar mensagem na caixinha é pior, porque aquele cara ele já me filtra por ali e eu não tenho tanto espaço na caixinha. Então é melhor adicionar sem mensagem nenhuma, ir no freestyle para ver se o cara adiciona ou não, e aí depois eu mando a mensagem. Eu tinha 3 copies, melhorando os copies por aí vai. Enfim, então
A gente foi fazendo isso até chegar no nosso alvo. Chegou um momento, cara, que foi tão louco esse projeto, que os nossos alvos começaram a adicionar a gente. Eles começaram a pedir para adicionar a gente. Porque o contexto começou a ser falado naquele ecossistema. Do tipo, cara, quem é esse cara? E é engraçado que a gente tem os copies, os prints das telas, do pessoal mandando mensagem. Porra, quero ter uma reunião com você, quando que você vai estar aqui? Porra, não vou estar na região, será que a gente pode fazer uma call depois? Quando que você pode falar? Cara, foi muito louco, foi muito louco. Então, assim, foi um projeto super bem sucedido, e depois a gente acabou replicando isso para os Estados Unidos, e a gente acabou trazendo depois e melhorando isso. O que a gente fez depois? Eu trouxe isso para negócios, e aí, na hora que eu mando uma apresentação, né, eu mando com uma hash, que é um link único, que é tipo uma landing page, depois que eu começo a interagir com esse cara, que ele entra nessa minha landing page, e eu consigo saber exatamente qual foi a movimentação desse cara e se ele compartilhou essa landing page com mais pessoas da organização. Então eu consigo saber qual é o momento de eu mandar a próxima mensagem para esse cara e qual é a provável objeção que ele tem com base naquilo que ele visitou e naquilo que ele leu do meu material mais completo para ele. Então, quer dizer, tem toda uma historinha que eu estou resumindo aqui, cara. Sei que são semanas de trabalho, obviamente. Estou tentando resumir aqui alguns minutos, mas é um puta de um playbook que, cara, a gente fechou coisas incríveis fazendo isso, assim. É super simples. Qual o custo disso? Cara, tempo e um LinkedIn Premium e um bot. Se você não souber fazer, você paga um LinkedIn Helper da vida. É isso. E a copy, né? E a copy, né? Copy. Total copy imagem. Reputação e copy. Do caralho, meu. Muito maneiro. Esse é um exemplo. É um exemplo legal, um exemplo divertido, que a gente percebe que, cara, a gente tenta fazer coisas mirabolantes e nem sempre é isso. Cara, e tem muita coisa legal, assim, também, coisas menos convencionais, mas eu acho que não é essa mensagem, assim, que eu gostaria de deixar no final, assim. Eu acho que o principal é todo mundo entender muito claro que tudo é processo, que tudo é aprendizado e erro. Cara, é como que eu melhoro cada vez mais aquele pedacinho pro outro. É isso que mexe o placar no final do dia. Não tem bala de prata, né? É uma mentalidade, cara, e constância e melhoria contínua e vamos que vamos. Aliás, aproveitando, galera, e aí, curtiram? Foda, né? Porra, eu tô alucinado aqui. Anotei uma porrada de coisa, meu. Se liga. Tamo junto. Cara, eu quero agradecer pra caceta. A parte de tomar uma junto é verdade, tá? Então, estamos aí. Cara, e, porra, deixa esse tempo aí, o que você, talvez que a gente não tenha dito, que você acha importante trazer, uma mensagem final tua aí. Cara, e se despedir da galera pra gente ir caminhando pro fim. Cara, primeiro te agradecer mais uma vez o espaço. Um abraço pra galera aí que tá assistindo. Enfim, acho que sempre é momento da gente aprender um pouquinho mais. Espero que eu tenha de alguma forma contribuído aí para vocês tentarem ser um pouco melhor, né, amanhã, enfim. Espero que eu tenha pelo menos provocado vocês. Eu gosto muito de uma pegada, cara, da gente buscar ser a nossa melhor versão o tempo inteiro, né, da gente se provocar, da gente tentar conhecer novas coisas, e isso tem me feito um ser humano melhor para mim mesmo, sabe? Tipo, não é uma competição se o Lomeu é melhor que o Fábio ou se o Lomeu é melhor que a Maria, não é isso, né? É o Lomeu ser melhor do que o Lomeu, né? E o que eu preciso fazer para eu ser melhor amanhã? E a gente está aberto a esse tipo de mudança, entender que nem sempre a gente está certo e, na real, a maior parte das vezes a gente está errado mesmo. Espero que daqui a 3 anos, a 5 anos, eu veja essa live de novo e falo, nossa, quanta merda que eu falei, né? Não era nada disso. E isso faz super parte da vida. A gente tem que estar aberto a errar. Quanto mais a gente erra, mais a gente acerta. Não é errar por errar, não é errar como esporte, a questão não é essa. Mas a gente está aberto a sair do lugar, a gente sair da nossa zona de conforto, se propor a fazer algo melhor para a gente mesmo, para a nossa família, para quem está no nosso entorno. E eu acho que a mentalidade de growth, ela traz muito isso na sua essência. Só que ela traz a essência mais corporativa, na essência de negócio. Se a gente traz isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, cara, é muito bom. Para mim é muito gratificante e eu confesso que eu estou bem feliz aí com a trajetória que eu tenho tido aí nesses últimos anos. Pô, que maneiro. É isso. Que maneiro. Obrigado você, cara, pelo case teu, porra, pelos conteúdos. Eu acho que, cara, abriu a cabeça da galera, a gente vai compartilhar esse conteúdo mais ainda. E tamo junto, irmão. Tamo junto, viu? Fechado. Sucesso galera, aí. Obrigado pela participação de geral que ficou aí com a gente. Ficou quase 30 pessoas aí direto. Passou não sei quantas pessoas.
Vamos multiplicar esse conteúdo. E tamo junto, Romeu. Abraço, irmão. Valeu, boa galera. noite, abraço. Até.